vida me pega quando estou caindo e me abraça. Muito prazer. Obrigado, Wellington, pelas palavras. Meu nome é Felipe Duarte, eu sou do Rio de Janeiro, sou membro da Primeira Igreja Batista em Santa Cruz e desde os meus 8 para 9 anos eu frequento a Organização Embaixadores do Rei. É um grande prazer em estar contribuindo, né, em mais um CICER, mais um curso de conselheiros. Durante toda a minha carreira, né, de embaixador do Rei, eu frequentei muitos acampamentos, né? A minha embaixada sempre promoveu muitos acampamentos, né? 3 acampamentos por ano, fora os acampamentos, né, regionais. E então sempre tive o convívio muito, né, com o acampamento. E quando eu fiz meus 17 anos, lá no Sítio Sossego, foi meu primeiro acampamento no Núcleo dos Valentes, né, que é um acampamento mais rústico. Talvez alguns de vocês já ouviram dizer, já conhecem, né? E desse ano em diante, né, e depois eu também tive a oportunidade de servir nas Forças Armadas, onde eu adquiri mais experiência nessa área, e venho desenvolvendo trabalho já há 20 anos como comandante lá do Núcleo dos Valentes. É um grande prazer falar sobre esse tema, porque é um tema muito familiar para mim, né? É um tema que mensalmente eu estou envolvido em alguma coisa relacionada a isso, seja no CICER. Recentemente eu fui lá para a Amazônia aplicar um treinamento para os radicais, né, os missionários do projeto Radical Amazônia. Então, eu estou sempre falando sobre acampamento, né? Então, é um grande prazer poder contribuir com vocês nessa disciplina, tá bom? Vou passar o primeiro slide. Espero que vocês também, né, contribuam nessa aula de hoje, né, fazendo perguntas, né, dando algum relato, né, que de repente possa ser interessante, que saibamos, tá bom? Então, na medida que eu for falando, quem quiser também falar, pode fazer um sinal para a gente poder estar numa ação mútua, né, de conhecimento, né, uma troca. O primeiro slide, a gente está falando sobre acampamento, né? A gente precisa entender, quando a gente fala sobre arte de acampar, sobre a responsabilidade que é, né, você pegar meninos, né, de 9, de 10 anos e estar se deslocando com eles para um outro local, né? Então, deve ser uma atividade extremamente planejada, né? O conselheiro deve se capacitar para isso. Se ele não tem habilidade com o acampamento, ele deve solicitar ajuda a um conselheiro mais experiente, ou até mesmo um membro da sua igreja que tenha, né, esse tipo de habilidade, de conhecimento, ou de fazer eventos, né? Mas também que seja um membro que apoie a organização, que conheça a organização, né? Então, você assume a responsabilidade de cada embaixador quando você sai para um acampamento, certo? Então, é muito importante que isso é algo que tem que estar na nossa cabeça, porque tudo que nós formos fazer em relação ao planejamento de um acampamento, nós temos que pensar da responsabilidade que é a vida de cada menino que está contigo, né? Então, ter bastante atenção em cada detalhe, o transporte que você vai alugar, se ele é legalizado, né? Se é um transporte adequado, né? O local se oferece riscos, então tudo tem que ser muito bem planejado, né? E sempre lembrando dessa responsabilidade. Eu trouxe aqui para vocês, vocês conseguem ver esse manual aí, Arte de Acampar? Todo mundo consegue ver? Estão olhando aí? Dá um retorno para mim aí. Sim ou não? Sim, sim. Sim, né? Tá. Nos próximos slides, eu vou ler exatamente essa página que está à direita de vocês. Esse é o manual confeccionado por nosso William Overhatton, né? Que fala sobre arte de acampar. E vamos só verificar como é muito atual ainda nos dias de hoje o que ele falou já há vários anos atrás. Vamos ler aqui comigo, ó. Finalidade de um acampamento. Muitos grupos fazem acampamentos com a finalidade exclusiva de acampar. De fato, acampar é uma boa coisa. É bom mudar de ambiente, sair da vida agitada da cidade, ficar num lugar retirado e sossegado.
Isso faz bem ao corpo, à mente e à alma. Todavia, para os embaixadores do rei, tais argumentos não devem servir como finalidade principal de seus acampamentos, sejam acampamentos particulares de embaixada, gerais de uma região ou estado. Devem sempre ter como finalidade o cultivo da espiritualidade e a ampliação da visão missionária. Quem promove um acampamento deve aproveitar o contato com a natureza e levar os acampantes a se sentirem mais perto de Deus. Isso não deve acontecer por acaso. Deve ser o resultado de bons planos traçados com cuidado e antecedência e executados com dedicação. Muito atual ainda hoje, né? Algo que foi confeccionado, né, alguns anos atrás, muitos anos atrás, e ainda é real. Ó, continuando na mesma página. Eis o que acontece quando o acampamento atinge sua verdadeira finalidade. O acampante encontra um ambiente espiritual, a alegria, brincadeiras, atividades recreativas, mas tudo na hora apropriada e em espírito cristão. O acampante que não é crente encontra um ambiente favorável à aceitação de Cristo. O acampante não somente recebe informações missionárias, mas também inspiração e até oportunidade de decisão. O acampante não encontra brincadeiras de mau gosto que possam trazer prejuízo a outros ou a mesma destruição da propriedade. O acampante não encontra conversas impróprias, palavrões, músicas e histórias indecentes. O acampante encontra líderes dispostos a manter um elevado nível espiritual, dando bom exemplo e conservando a boa ordem e disciplina. Né? Esse último ponto aqui, né, que trata sobre líderes dispostos a manter o elevado nível espiritual, dando bons exemplos e conservando boa ordem e disciplina. Muitas das vezes, irmãos, a maior dificuldade, né, de um acampamento é esse: bons líderes que consigam conduzir um acampamento dessa forma, né, disposto a manter um elevado nível espiritual, dando bom exemplo e conservando a boa ordem e disciplina. Então, o William Alvin Reto já falava lá atrás, e isso continua sendo muito atual nos nossos dias, né? Então, a finalidade do acampamento é algo que você vai pautar todas as suas atividades no decorrer dos dias que você vai ter de acampamento. Então, sempre lembrar, né, dos objetivos que você está traçando, né? Porque todas as atividades, com certeza, vai vir disso, né? Vou passar aqui o próximo slide. E o próximo slide, a gente precisa também entender um termo que acaba sendo um termo muito confuso, né? Hoje em dia existem vários canais, né? Canais fechados como o Discovery, History Channel, né? Com vários programas de sobrevivencialismo, né? Onde você vê lá, tem o Largados e Pelados, tem Sobrevivendo, tem vários programas de sobrevivência hoje em dia, e muitas das vezes a gente vê conselheiros confundindo totalmente as coisas. A gente precisa entender o termo arte de acampar e o termo sobrevivencialismo, que são coisas diferentes, né? A prática do sobrevivencialismo, você precisa estar numa condição de sobrevivência, né? Então, a foto à direita, né? É até daquele filme O Náufrago, relata bem, né, o que a pessoa está passando ali. Ele está realmente numa situação de sobrevivência, né? Repara que aí nas duas fotos tá fazendo a mesma coisa, ou seja, ali no fogo, né? Fogo, fazendo fogo, e na de esquerda também fazendo fogo. Mas olha como que só de olhar para as duas fotos você percebe uma diferença grande na prática, né? Então, eu não vou levar os meus embaixadores para um local para eles sobreviverem com pouca comida, num local que não é controlado, né, com riscos, né, sem roupa, do jeito que ele está ali, descalço, né, não é dessa forma. Então a arte de acampar ela é diferente. Olha como que à esquerda você percebe a presença de um líder, né? Você percebe um ambiente controlado, né? Um ambiente mais limpo, controlado, né? E percebe que o conselheiro está ali, ou o líder está ali dando uma instrução, né, de fogo para os meninos que estão ali presentes. Então, existe essa diferença, e é uma diferença que a gente precisa considerar para que a gente não se perca na prática, né? Porque a gente não chega no acampamento
e pratique algo que não vai de encontro com a Organização Baixadores do Rei. O arte de acampar, ele está muito mais próximo de um termo em inglês chamado bushcraft, né, que seria a arte mateira, né? Então, essa seria a prática mateira, né, de fazer fogo, habilidades mateiras. É lógico que numa condição de sobrevivência, você pode utilizar essas práticas para você sobreviver, né, fazendo fogo, fazendo qualquer coisa para sobreviver. Mas a prática ela é diferente, né? Numa situação eventual de sobrevivência, sim, você vai utilizar o que você aprendeu. Mas nos acampamentos dos embaixadores do rei, nós praticamos a arte de acampar, não praticamos sobrevivência. Isso tem que ficar bem claro, né? Muitos líderes se perdem nisso, né? Porque de repente foi feito com ele ou porque ele passou no exército alguma situação parecida e ele quer colocar nos meninos como se fosse um campo de concentração ali, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso, né? Então, numa situação de sobrevivencialismo, você tem ali restrição de água, de alimento, e isso não é arte de acampar. Então, é muito cuidado, né, como entender esse termo arte de acampar, né? Então, arte de acampar é bem diferente de sobrevivencialismo, tá bom? Pessoal, falando muito rápido aqui, vocês estão conseguindo entender bem? Qualquer coisa faz um sinal aí, beleza? Ou pede para eu voltar, explicar de novo. Podem ficar à vontade, tá bom? Tranquilo, tá alto e claro. Se alguém falar alguma coisa no chat ou chamar, eu vou chamando aí também, mas tá tranquilo, Felipe. Perfeito, perfeito. Vamos prosseguir então aqui. Um acampamento também nós precisamos planejar aplicações espirituais, né? Então nós estamos saindo ali de quatro paredes. Estamos indo para um local onde o contato com a natureza ele é maior, né? Muito maior. Então a gente precisa aproveitar, né, esse local, né, para poder fazer aplicações espirituais, né? Quando você sobe uma montanha e ali você pode fazer uma oração, ou você pode ver as estrelas, né, de à tarde e da noite e aí fazer uma aplicação espiritual, né? Então a gente precisa pensar assim como Jesus fez, né? Os discípulos faziam, né? Usando os métodos e exemplos encontrados na natureza para poder comunicar as verdades espirituais, né? E a gente pode fazer isso também nos acampamentos, de repente numa trilha, parar no meio da trilha e ali fazer, né? Uma aplicação espiritual, dar uma palavra, né? Exortativa ou um convite à conversão. Então, nós precisamos aproveitar esse local para que a gente possa também fazer esse tipo de aplicações, porque muda muito quando você está ali na reunião, aquela coisa parece que às vezes engessada, né? Toda reunião a gente faz o que daquela mesma forma, o culto é da mesma forma, e aí quando você muda, você tem essa oportunidade, né? É lógico que mesmo na sua reunião você tem a oportunidade de fazer de forma diferente, sim, lógico, mas essa mudança de local é uma oportunidade para que a gente possa fazer esse tipo de aplicação. Felipe, Bom, sim, eu não sei se você vai falar sobre isso mais para frente, mas eu estava lendo uma reportagem hoje de várias outras denominações, né, investindo nessa parte de acampamento e mostrou até algumas celebridades participando. Então, vem muito parecido com o que você está falando agora, de tirar daquele ambiente que, mesmo que já seja um diferencial para os meninos, para os embaixadores, é, graças a Deus, outras organizações também estão tendo essa pegada. Eu vi alguns vídeos, do Legendários, por exemplo, outro acampamento nesse mesmo estilo, e várias características dos embaixadores do rei, inclusive uma camisa de embaixador do rei entre os participantes lá. Então, não é por acaso que o que é bom tem que ser copiado mesmo, tem que ser transmitido, que é o que vem acontecendo com outras igrejas, aprendendo com os embaixadores do rei, Igreja Batista. certamente, certamente, Wellington. Eu tive a oportunidade de fazer o Legendários também. Eu também fui, né? Eu tinha que ir. Eu tinha que ir. E eu fui com a camisa do Valente, inclusive. Depois eu mando uma foto para você. E certamente é um programa
que eu vejo muito abençoado, né? Quem quer ter a oportunidade de fazer, é muito espiritual, né? Mas é lógico que é como aqueles encontros de casais, né? Que você não pode falar o que acontece. E isso muitas das vezes, para quem não fez, a pessoa fica meio que assim, né? O que que tem, né? Mas assim, é bem espiritual, né? Quem tem a oportunidade de fazer, eu aconselho fazer, né? Lógico que cada um que tira a sua própria conclusão, mas assim, eu fiz e foi muito abençoado mesmo. E com certeza existem vários momentos de aplicações espirituais, por exemplo, no Legendário, vários, muitos, né? É dessa forma mesmo, utilizando o local para poder aplicar, né, as verdades espirituais. E é assim que a gente pode e deve fazer também nos nossos acampamentos. Bom, caminhando, né? E aí a gente vai falar agora sobre alguns passos de planejamento de um acampamento, né? Então, a gente precisa pensar, né, em planejar para que a gente consiga ter resultado naquilo que a gente vai fazer, né? Então, a gente pode pensar inicialmente, né, em dividir as responsabilidades, né? Então, se você tem aí na sua embaixada aí três, quatro conselheiros, vai facilitar muito o processo, né? Porque uma pessoa sozinha ela vai ficar sobrecarregada, tendo que pensar em tudo. Então, se você tem a oportunidade, você pode dividir ali, ó. Eu coloquei alguns exemplos que pode não ser dessa forma, pode ser da forma que você achar melhor, né? Mas eu coloquei alguns exemplos só para servir de exemplo para vocês, né? É, equipe de marketing e divulgação, equipe de finanças, transporte, material do acampamento, né, programa, e aí outras equipes conforme a necessidade e a quantidade de líderes. Você pode, inclusive, colocar embaixadores, né, que de repente já estão aí próximo de vencer a idade, com 16, 17 anos, para, por exemplo, assumir a parte de marketing e divulgação. Geralmente eles fazem isso até melhores do que os conselheiros, né? Atualmente a galera mais nova aí está nessa pegada de rede social, eles têm mais conhecimento do que nós nessa área. Então é uma área que de repente um embaixador pode assumir e ajudar no planejamento ali o seu conselheiro. Só que é nessa parte que a gente começa a verificar o quanto a presença de outros líderes, né, na embaixada vai fazer diferença. Então, se você é um conselheiro único na sua embaixada, você vai ter um pouco de dificuldade, né? Eu diria que para fazer um evento de acampamento seria muito difícil você fazer sozinho, né? Muito difícil mesmo. Então, ter uma equipe, né, que o ajude com certeza é fundamental, né? Então, a divisão de atribuições ali acaba sobrecarregando, né, menos o conselheiro e acaba que as partes vão se juntando e consegue transformar em um grande evento. Um outro passo importante do planejamento é a topografia do local. Você conhecer o local onde você vai acampar, né? Então você precisa verificar ali os recursos naturais do local, os pontos perigosos, os acessos, né? Qual é a rua que leva? Tem mais de um acesso, né? Ah, eu vou por aqui. Não, mas se der ruim por aqui, eu tenho outro caminho também, né? Aí abaixo aí, né? Desse slide, eu utilizei aquela ferramenta do Google, né? O Google Earth, né? E a gente consegue visualizar, por exemplo, nesse local aí, que tem uma estrada, certo, né? Tem um campo de futebol. Todo mundo consegue identificar o campo de futebol aí? Todo mundo conseguindo ver o campo de futebol? Dá para ver aí, não? Consegue ver aí, Wellington? O campo. É, à esquerda, mais ou menos no meio, né? Isso aí, um campo de futebol. Tem um rio também passando próximo do campo de futebol. Então, assim, é uma ferramenta. É lógico que aqui a imagem está reduzida, né? Mas de uma tela ampliada você acaba tendo uma visão melhor. Então, é uma forma de você visualizar o local sem mesmo ir lá, né? Através dessa ferramenta aí do Google, né? Mais uma visita no local é muito importante, né? Uma visita no local você precisa conhecer o local onde você vai levar seus meninos, né? Se tem algo que é perigoso no local, né? Se possui ali de repente um mercado que você pode de repente
numa emergência precisar comprar um pão ou comprar alguma coisa, né, você pode sair lá comprar, né? Onde é o pronto-socorro mais próximo, então você precisa ficar atento a isso tudo, né? Se o local onde você vai acampar é uma encosta, é um morro onde pode ter risco de desabamento, né? A cachoeira, como que é a cachoeira, se for no local de cachoeira, se for em local de praia, se é uma praia que tem onda, enfim, a gente tem que pensar em tudo isso, né? Então, a gente só consegue visualizar indo até o local para que a gente consiga ali verificar, né, fazer ali o reconhecimento do local. Avançando, segurança, né? Então, a gente tem uma faixa etária de embaixador, né, de 9 a 17 anos, né? 9 a 17 anos. Então, nós temos meninos que são crianças, 9, 10 anos, são crianças ainda, né? Meninos de 9 a 10 anos são crianças. E temos adolescentes que já são praticamente adultos de 17 anos. Então, é uma faixa etária muito extensa e isso dificulta muito a programação. Por quê? Nós precisamos planejar para que a atividade seja segura tanto para o menino que tenha 9, 10 anos, quanto para o menino que tenha 16, 17 anos, né? Logicamente, alguns acampamentos são divididos por faixa etária, em cada faixa etária tem uma atividade adequada, né, à sua idade. Mas quando a gente for acampar com a nossa embaixada, vai todo mundo junto, né? Vai todo mundo junto. E a gente precisa pensar muito nas atividades que nós vamos realizar, né? No caso, aqui para o Rio de Janeiro, por exemplo, se for acampar em um local de praia, né, a gente precisa ter um cuidado muito grande, né? Para que ninguém se afogue, ninguém se distancie, né? Numa cachoeira, por exemplo, né, a gente tem aqueles eventos de tromba d'água, onde de repente, né, o volume de água aumenta e sai levando, arrastando tudo que está pela frente, né? E é muito real, né? Leva mesmo. Sai carregando tronco de árvore, pedra, vai rolando. Quem está ali dentro, se não perceber e sair a tempo, vai junto, né? Então, assim, a gente precisa ter, né, um local seguro, né? E aí eu volto a dizer, aquele reconhecimento que nós falamos no slide anterior vai fazer muita diferença. Você ir lá e perguntar como que é o local para quem é do local ali, né? Vai fazer muita diferença, com certeza. Então, nós precisamos pensar em segurança, sim, né? A gente está com a vida de muitos meninos, né, que muitas das vezes nunca saíram de casa. Às vezes tem meninos que nunca saíram de casa para poder acampar. Então, é importante que a gente pense na segurança, né, dos acampantes. Bom, eu falei um pouco já sobre esse slide, né, acessos, né, verificar, né, os acessos ao acampamento, né. É, aqui no Rio de Janeiro, talvez em alguns outros lugares, né, às vezes você tem aí chuvas fortes e de repente pode ter queda de ponte e aí você fica preso de repente no acampamento. Então, se você sabe que tem um outro local, um outro acesso, você consegue retornar para sua igreja. Por exemplo, estou dando alguns exemplos aqui, né? Se você está indo para o acampamento, tem um ponto de alagamento, né? E aí você ou tem um engarrafamento. E aí você conhecendo os acessos, você consegue desviar de repente, né, e não prejudicar a sua programação. Agora, uma coisa importante também é você pensar, né, que você precisa ter, com certeza, né, uma outra liderança junto com você no acampamento, né? Imagina, você chegou lá no acampamento, né, e precisa se deslocar, por exemplo, para um mercado para comprar alguma coisa que faltou, né? Com quem vai ficar esses meninos lá, né? Se você foi sozinho, né? Olha como que a gente começa a perceber o quanto que faz a diferença, né? Como eu já falei, a quantidade de conselheiros que está com você. Acredito que seja muito importante permanecer ali ao menos um veículo no local do acampamento, né? A gente sabe que pode ter imprevistos, né? Então, ter um veículo ali com certeza vai dar a garantia de que você possa, numa eventual situação, você tenha velocidade em algum tipo de ação, né?
Inclusive, só retornando a essa questão de acesso, uma vez eu tive uma situação onde eu precisei levar um embaixador no pronto-socorro, né? No acampamento. Estava no acampamento, e aí é um acampamento onde tinha cachoeira, né? E tinha aquelas cachoeiras que você consegue deslizar na pedra, sabe? Você consegue deslizar na pedra e como se estivesse escorregando, né? E aí o embaixador ele cismou de ir de peito, né? Ele foi de peito, assim, de cabeça, né? Aí aconteceu, o queixinho dele foi, bateu na pedra, abriu um rasga aqui no queixo dele, começou a sair sangue, só que tinha um pronto-socorro muito próximo, né? Aí a gente conseguiu se deslocar, um conselheiro foi, os outros dois ficaram com os outros embaixadores. Então, assim, mas a gente já conhecia já o local, né? Sabia para onde exatamente tinha que ir e tinha o veículo no local lá também. E a gente conseguiu ter velocidade na ação para poder levar o embaixador. Logicamente, né? Que dependendo da situação, a gente sabe que precisa chamar ali a ambulância e tudo mais, né? Mas numa situação rápida, né, como foi uma escoriaçãozinha só, a gente conseguiu levar ele no pronto-socorro e conseguiu resolver. Tomou lá os pontos lá e ficou tudo certo. O restante do acampamento todo, né?